Eles me colocaram na área de serviço. Uma cadeira dobrável de plástico, uma mesinha simples, um ventilador que mal girava. Era a festa de aniversário de casamento dos meus pais. E quando perguntei ao meu pai o motivo, ele nem piscou. É só para a família estendida. Família estendida. Todo mundo estava sentado lá dentro, na sala de jantar. Luzes quentes, música tocando baixinho, pratos de churrasco caprichado servidos com carinho. Até meu primo Marcos estava lá. O mesmo primo que um dia pegou dinheiro do cofre deles. Ele estava dentro, rindo alto, fazendo brindes com caipirinha. Eu fiquei na área de serviço como um objeto qualquer, como algo que não queriam mostrar aos convidados. Meu nome é Selena, e de onde você estiver assistindo este vídeo, fica comigo porque às vezes a vingança mais bonita é aquela tão silenciosa que ecoa para sempre. Não fiz cena, não de imediato. Fiquei sentada ali por 7 minutos inteiros, só olhando ao redor. Os fios de extensão na parede, a bicicleta velha que ninguém pedalava há anos, a mesinha com petiscos mornos e guardanapos de papel. Olhei para o meu vestido, aquele que eu havia guardado dinheiro para comprar. Preto simples, elegante. Os saltos que peguei emprestados de uma amiga só para a ocasião. Eu tinha dirigido 3 horas, comprado um presente cheio de significado, escrito uma carta dentro dele que me fez chorar 2 vezes, e agora dividia espaço com o botijão de gás e a vassoura. Levantei, entrei na casa e observei o ambiente. Lá estava o Marcos contando uma história da última viagem dele. Lá estava a tia Renata sentada na mesa que deveria ser a minha. Lá estava minha mãe rindo como se não soubesse onde eu estava. Caminhei até a frente, passei direto pelo bolo, fui até a mesa de presentes, peguei meu envelope. Em silêncio, com intenção. Meu pai me viu, ergueu as sobrancelhas. Selena, o que você está fazendo? Olhei direto para ele, devolvendo o respeito que ele me deu. Depois me virei. Levantei o envelope e disse alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Estenda isso. Saí pela porta da frente. Sem gritos, sem lágrimas, sem escândalo, só silêncio. E então ouvi ela, minha mãe, correndo atrás de mim de salto alto, chamando meu nome, perguntando: Espera, o que você está fazendo? Não faz isso. Mas já estava feito. Porque naquela noite eles não só me colocaram na área de serviço, eles contaram a verdade, aquela que vinham sussurrando há anos, e eu finalmente escutei. Mas eles não faziam ideia do que eu vinha preparando o tempo todo, e o que aconteceu depois tiraria deles a única coisa que valorizavam mais do que a reputação, o controle. Eu sempre fui a boa, a que ajudava, a educada, a que não pedia muito. Se o Marcos era pego roubando na loja, eu era a que eles mandavam ficar com ele no carro enquanto ele chorava. Se minha irmã mais velha fazia birra no jantar, eu era a que limpava a mesa e arrumava as sobras em silêncio enquanto todo mundo fingia que nada tinha acontecido. Ser útil virou minha única moeda, mas ser vista, isso nunca foi permitido. Quando entrei na universidade com bolsa parcial, meu pai mal tirou os olhos do laptop. Que bom, mas não vamos nos gabar. Seu primo Daniel conseguiu bolsa integral. Quando arrumei meu primeiro emprego, uma posição administrativa inicial numa ONG que eu amava, minha mãe perguntou: Isso vai dar para pagar o aluguel? Eles não queriam ser cruéis, pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Eles eram só seletivos. Seletivos com a atenção, seletivos com os elogios, seletivos com quem traziam para a frente quando tinha visita. Sempre as mesmas pessoas. O primo que mentia, o tio que bebia demais, a irmã que largou os estudos e voltou para casa. Todos ganhavam segundas chances. Todos ganhavam lugar à mesa. Eu ganhava tarefas. Ajuda a arrumar a mesa. Selena, corre no mercado. Selena, pode buscar o Marcos na rodoviária? O pior é que eu sempre dizia sim, porque lá no fundo eu acreditava que se continuasse sendo útil, um dia eles iam me ver, um dia iam me escolher. Mas o que aconteceu naquela festa de aniversário de casamento? Aquele foi meu ponto de ruptura, não por causa da área de serviço, mas porque quando olhei pela janela de fora, vi minha família rindo como se eu não estivesse faltando, como se não tivessem notado que eu tinha sumido. Foi aí que percebi que eu não era só excluída. Eu era opcional, substituível, fácil de guardar numa caixa quando não encaixava na imagem que eles queriam mostrar. E naquele momento, parada no gramado da frente com os saltos emprestados,
o envelope apertado numa mão e 27 anos de orgulho engolido na outra, tomei uma decisão. Não só de ir embora, mas de mostrar o que acontece quando a invisível finalmente retira seu apoio. Porque eles não faziam ideia de quanto da vida deles eu segurava nas mãos. E quando eu soltasse, eles iam sentir. Não liguei no dia seguinte, não mandei mensagem, não pedi desculpas. Simplesmente desapareci. Não do mundo, só do deles. Não atendi mais o telefone da minha mãe no primeiro toque. Não mandei mais lembretes de consulta médica. Não atualizei mais a planilha da família estendida que eu gerenciava há 6 anos. Aniversários, alergias, contatos de emergência, tudo. Foi sutil no começo, só um pequeno vazio, mas rachaduras pequenas viram abismos rápido. 3 dias depois da festa, minha irmã mandou mensagem. Ei, a mãe está perguntando se você enviou os cartões de agradecimento para o churrasqueiro e o DJ. Ela achou que você já tinha resolvido. Não respondi, porque eu sempre resolvia tudo em silêncio, automaticamente, invisivelmente. Mas agora eles estavam por conta própria. No fim da semana, ouvi da tia Renata, a mesma que tinha pegado meu lugar na festa sem pestanejar. Oi, querida. Sua mãe disse que você ficou chateada. Ela não quis ofender. Foi só uma confusão com os lugares. Confusão. Engraçado como as únicas confusões sempre aconteciam comigo. O envelope do presente nunca foi mencionado. Não perguntaram o que tinha dentro. Um cheque generoso e uma carta manuscrita com cada memória que eu tinha do casamento deles. Cada vez que eu via eles se amarem de jeitos que eles mesmos não viam. Não perguntaram porque achavam que ainda tinham direito a ele. Meu pai deixou um áudio no 9º dia. Selena, sei que você está chateada, mas esse chilique está complicando as coisas para todo mundo. Liga para sua mãe e resolve. Chilique. Essa foi a palavra, porque no mundo dele, a única razão para uma mulher se impor é emoção. Não limites, não dor, não uma vida inteira sendo ignorada, só drama. Guardei aquele áudio, não para guardar a dor, mas para lembrar por que saí. Depois veio o erro. Minha mãe tentou fazer um brunch pequeno com as amigas da caridade. Um agradecimento pós-festa. Ela achou que eu tinha marcado o buffet. Achou que eu tinha enviado os convites, confirmado a lista de convidados, coordenado com o pessoal das flores. Até me mandou mensagem. Certifica que tragam lírios. Você sabe que eu odeio rosas. Deixei no visto. No dia do brunch, nada chegou. As convidadas ficaram num quintal meio decorado. Sem comida, sem bebida, sem música, só vergonha. E mesmo assim ela não disse as palavras que eu esperava. Não desculpa. Não precisamos de você. Não erramos. Só isso. Achei que você ia tomar o caminho alto, Selena. Mas o que ela não entendia é que eu estava no caminho alto. Só parei de carregar a carga deles junto comigo. Eu não queria vingança. Não do tipo de filme. Não do tipo gritaria, virar mesa, queimar tudo. Eu queria verdade. Queria que eles vissem a máquina que tinham construído e quanto dela só funcionava porque eu girava as engrenagens nos bastidores. Comecei pelo fundo da família. Há muito tempo meus pais abriram uma conta poupança conjunta para emergências familiares. Nada formal. Só para cobrir passagens de última hora, despesas urgentes, aniversários que ninguém orçava. Deixavam todo mundo usar desde que passasse por mim. Eu acompanhava aquilo há anos. Tinha acesso ao login, relatórios mensais, até as declarações de imposto que eles esqueciam que eu preparava todo abril. Nunca notaram que meu nome estava na autorização de backup. Só achavam que eu sempre ia gerenciar, como a filha educada que me ensinaram a ser. Naquela mesma semana, pedi minha remoção. Em silêncio, formal, legalmente, e mandei um aviso de cortesia ao banco, sinalizando inconsistências que eu guardava quieta há tempo, reembolsos duplicados, retiradas sem explicação, até uma transferência em dinheiro para o meu primo Marcos. Sim, o mesmo que já tinha roubado deles anos atrás. Nada criminoso, só bagunçado. Eles tinham ficado confortáveis demais por tempo demais. Em seguida, contatei minha prima Dália, a única que um dia sentou comigo na cozinha enquanto os convidados de verdade riam na sala ao lado. Ela é designer gráfica agora, brilhante, mal paga. Ofereci um projeto que eu planejava há meses, mas nunca tivera coragem de começar. Um blog comunitário, pequeno, focado em arranjos familiares silenciosos. Histórias de gente como eu,
Pessoas que não foram expulsas com violência, só gentilmente colocadas de lado até desaparecerem. Chamamos de A Cadeira Sobressalente. Dália fez o logo. Eu escrevi o primeiro texto. Não citamos nomes, mas quem conhecia meus pais ia saber exatamente sobre quem era aquela primeira história. E por fim, puxei o fio que eles nunca imaginaram que eu tocaria. As fotos do aniversário de casamento. Um primo distante tinha tirado. Eu tinha me oferecido para coordenar o fotógrafo. Em troca, ele me deu acesso total à pasta. Baixei tudo, todas as fotos de todo mundo, menos eu, porque eu não estava em nenhuma. Mas as legendas que eles colocaram online diziam: tão gratos por ter toda a família reunida. Um dia perfeito. Então mandei e-mail para o fotógrafo, pedi para tirar a galeria do ar. Ele concordou e acrescentou uma frase que nunca vou esquecer. Disseram que era um retrato de família, mas parecia que faltava algo. Exato, faltava. E eles estavam começando a sentir. Eles não notaram o colapso de uma vez. Veio em pedaços, um brunch cancelado, um fundo congelado, uma galeria sumida. Mas o momento que realmente doeu foi na noite do jantar de celebração seguinte, aquele que minha mãe planejou para consertar a imagem com as amigas. O pessoal das flores não apareceu. O cardápio veio errado. Uma convidada desistiu, alegando confusão na coordenação dos eventos. Por quê? Porque por anos, tudo aquilo passava por mim. Não fui convidada dessa vez, óbvio, mas ainda recebi fotos da Dália, que tinha uma amiga trabalhando no evento. Minha mãe parecia cansada. Meu pai distraído, como um homem que percebe que o diretor de cena saiu no meio da peça. 2 dias depois recebi uma mensagem da minha mãe. Queria que você reconsiderasse tudo isso. Família não se trata assim, ainda mais por algo tão pequeno. Pequeno. Ser colocada na área de serviço como uma sobra. Ter seu presente retirado da mesa. Ouvir seu próprio pai dizer família estendida enquanto seu primo ladrão sentava na primeira fila. Isso não era pequeno, era um padrão. Um padrão que eu finalmente quebrei. Depois as fotos sumiram dos álbuns deles no Facebook. Aquelas rotuladas Noite Perfeita e Gratos pela Família Completa desapareceram, não substituídas, só deletadas em silêncio. Como se apagar a evidência apagasse a verdade. Eles não sabiam que eu já tinha feito backup, porque eu não estava tentando destruir a história deles. Estava documentando a minha. Naquela mesma semana, publiquei meu terceiro texto no A Cadeira Sobressalente. O título era O Dia em que Parei de Pedir Desculpas por Ocupar Espaço. Sem nomes, sem rancor, só a verdade. O texto ganhou força em fóruns de família e cantos quietos da internet. Foi compartilhado por terapeutas, coaches de luto, filhos adultos que já tinham sentado em silêncio em mesas demais. E bem no final, deixei isso. Às vezes não é o grito que quebra você, é o sorriso do outro lado da mesa enquanto ignoram seu prato vazio. Minha caixa de entrada inundou. Não de ódio, mas de reconhecimento. Você escreveu o que eu nunca consegui dizer em voz alta. Achei que era a única. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas um e-mail se destacou. Era de uma mulher na casa dos 50. Me colocaram ao lado do cabideiro no casamento da minha própria irmã. Eu estava com 7 meses de gravidez e ninguém disse nada. Queria ter saído como você. Chorei lendo, não de tristeza, mas porque eu não estava sozinha. E quando você passa a vida inteira ouvindo para esperar sua vez, desaparecer no fundo e ser a pessoa maior, ouvir eu também é mais poderoso que qualquer pedido de desculpas. No mundo dos meus pais, eles ainda tentavam segurar as pontas. Mas agora até os amigos faziam perguntas baixinho. Cadê a Selena esses dias? Ouvi que ela está tocando algo online agora. Ela não estava na festa? E pela primeira vez, eles não tinham resposta, porque a pessoa que sempre dispensavam tinha virado a que não conseguiam explicar. Eles sempre me viam como a estável, nunca dramática, nunca exigente, nunca difícil, o que me tornava a pessoa perfeita para apagar em silêncio até precisarem de algo resolvido, consertado ou esquecido. Mas quando o mundo começou a notar que eu tinha sumido, a história deles parou de fazer sentido. Começou com uma matéria num jornal local sobre liderança geracional em famílias comunitárias. Eles foram entrevistados sobre o fundo da família, o mesmo de que eu tinha saído em silêncio. O artigo mencionava a Selena, cuidava da nossa logística por anos no passado, mas uma das repórteres tinha acompanhado o A Cadeira Sobressalente. Ela me mandou um e-mail pedindo uma citação. Recusei.
Mesmo assim, ela conectou os pontos. A matéria saiu com a frase: notavelmente ausente de eventos recentes está Selena, há muito considerada o núcleo logístico do trabalho filantrópico da família. Só uma frase, mas abriu as comportas. Em poucos dias, a fundação recebeu 2 ligações de doadores antigos. Não com raiva, só curiosos. Estávamos com a impressão de que Selena ainda coordenava os programas. Isso mudou? Por que o nome dela não aparece em nenhuma campanha futura? Eles não tinham resposta, porque por anos nunca precisaram ter. Eu era só a filha nos bastidores. Agora o bastidor estava vazio e as pessoas notavam. Enquanto isso, a cadeira sobressalente crescia. As submissões triplicaram. Dália e eu tivemos que criar uma segunda pasta no site só para organizar as histórias que chegavam. Teve uma de uma professora cuja mãe disse para não levar a companheira do mesmo sexo no dia de ação de graças. Outra de um homem que foi orientado a sentar com os do buffet no casamento do irmão. Cada história diferente, mas a mensagem era a mesma. Você é bem-vindo aqui, desde que não precise de um lugar de verdade. Meus pais ainda não me procuraram com nada real. Minha mãe encaminhou um convite para um jantar menor, mais íntimo. Sem assunto, sem pedido de desculpas, só vamos deixar um lugar aberto. Não respondi, porque eu não queria um lugar. Queria respeito. E agora eu tinha dele de pessoas que nunca me fizeram implorar por ele. Depois veio a auditoria. Lembra daquele fundo da família? Acontece que a gestão casual chamou atenção depois da minha saída formal. O banco sinalizou retiradas repetidas em dinheiro de vários parentes, nenhuma devidamente registrada. Ninguém foi acusado de roubo, mas perguntas foram feitas. E para uma família obcecada por controle e imagem, ser questionada era o pior tipo de escândalo. Meu primo Marcos me mandou mensagem do nada. Você está mesmo tentando destruir todo mundo, né? Não respondi, porque eu não estava tentando destruir nada. Só tinha parado de proteger a ilusão. Recebi um e-mail final do meu pai. 3 palavras. Estamos decepcionados, Selena. Não surpresos, não curiosos, não arrependidos, só decepcionados. Quase ri, porque no fim a decepção era mútua. Só que eu não queimei pontes. Só parei de fingir que alguma vez houve uma. Sempre achei que subir ia parecer vingança, aplausos, validação, finalmente provar que estava certa na frente de todo mundo que duvidou de mim. Mas não foi. Pareceu manhãs quietas, café num espaço que não me pedia para encolher. Rir com gente que não fazia contagem de pontos. Ver meu próprio reflexo ficar mais suave e mais forte ao mesmo tempo. Essa foi a subida de verdade. A cadeira sobressalente chegou a 100 mil leitores por mês. Não fizemos marketing, não corremos atrás de viralidade, só deixamos a história falar. Adicionamos um podcast. Convidamos pessoas reais para compartilhar seus momentos. Não pornografia de trauma, só verdade. Um episódio. Não fui convidada para o meu próprio chá de bebê. Outro. Ele me chamou de dramática. Eu chamei uma caminhonete de mudança. Cada voz era um tijolo na casa que eu nunca tive enquanto crescia. Uma casa onde ninguém precisava merecer seu lugar. Onde família não era uma arma. Onde silêncio não significava segurança. Significava escolha. Mudei para um apartamento pequeno de 2 quartos na beira da cidade. Não era luxuoso, sem molduras elaboradas, sem mesa de jantar longa feita para impressionar visitas. Só estantes que eu enchi sozinha, paredes que pintei no tom de verde que eu sempre quis, e uma escrivaninha onde eu escrevia de manhã cedo, não por aprovação, mas por mim. Às vezes acendia uma vela antes de escrever. Sempre escolhia o mesmo aroma, figo e cedro, quente, terroso, acolhedor. Fiz novas amizades, não das que conheciam meus pais, não das que perguntavam: você acha que eles queriam te machucar? Só gente que me aceitava como eu era. Gente que dizia: você não deve sua suavidade a ninguém só porque te criaram. Minha irmã me procurou eventualmente. Um e-mail. Não concordo com como você lidou com isso, mas sinto sua falta. Só isso, sem assumir responsabilidade, sem prestação de contas, só um fio, na esperança de que eu tecesse tudo de volta. Não respondi, porque não estava interessada em voltar para a mesa. Estava construindo mesas melhores, e as pessoas que sentavam na minha traziam seus próprios guardanapos. Não esperavam que eu servisse e agradecesse por estarem lá.
Um dia fui entrevistada num podcast que eu admirava. Perguntaram: o que você diria para a versão de si mesma que ficou naquela cadeira na área de serviço naquela noite? Respirei fundo antes de responder. Eu diria: eu sei que você está com medo. Sei que acha que ir embora te torna egoísta, mas um dia você vai sentar na sua própria mesa e vai perceber que ir embora não foi traição. Foi o começo de se tornar alguém que ninguém mais consegue ignorar. Ainda lembro o som exato que a cadeira fez quando me levantei dela na área de serviço. Aquele rangido metálico estranho, um que eu deveria ignorar, um que deveria se misturar ao fundo de só agradeça por estar convidada. Foi o momento em que escolhi a mim mesma antes mesmo de saber como era escolher a mim mesma. Aquele som virou o começo de tudo. Às vezes dirijo perto do bairro dos meus pais, não para ficar olhando a casa, não para fantasiar algum reencontro dramático, só para lembrar que eu não moro mais lá. Não fisicamente, não emocionalmente, não nos cantos quietos da minha mente que antes esperavam que algo suave florescesse, onde só havia arestas afiadas. Não os odeio de verdade, mas também não sinto falta deles. Sinto falta da ideia deles, da versão de família em que tentei acreditar, da versão de mim que achava que, se fosse útil por tempo suficiente, finalmente seria escolhida sem precisar provar nada. Aquela menina merecia coisa melhor. E agora ela tem. Minha mãe nunca pediu desculpas. Meu pai nunca ligou. Mas tudo bem, porque o fechamento nem sempre vem de um pedido de desculpas. Às vezes vem de não precisar mais de um. Às vezes se encontra no som da própria voz, quando ela finalmente fica alta o suficiente para encher a sala de onde tentavam te encolher. Às vezes se encontra no silêncio que você escolheu. Mês passado alguém da festa original me mandou mensagem. Não era da família, só uma convidada. Não sei o que aconteceu aquela noite, mas eu lembro de você. Você foi a única que pareceu real em toda a sala. Fiquei olhando a mensagem por um tempo longo, porque antes eu achava que ser quieta significava ser pequena. Agora sei melhor. Ser quieta pode significar poder. Ser calma pode significar certeza. Ir embora não te torna sem coração, te torna livre. Às vezes penso na carta que escrevi aquela noite, aquela que eu tinha selado dentro do envelope na mesa de presentes. Não era raivosa, não era amarga, era uma carta de memórias, de obrigadas, de momentos que eu achava que importavam. Nunca entreguei a eles, mas guardei. Não para lembrar o que eles perderam, para lembrar o que eu dei por tanto tempo sem nunca me perguntarem quanto isso me custava. E agora eu dou para quem devolve. Eu rio sem diminuir. Eu fico de pé sem pedir permissão. Eles um dia me pediram para sentar na área de serviço para as fotos ficarem melhores. Agora não preciso estar na foto, porque construí o quadro inteiro e a história que vivo hoje. Pode não ser perfeita para a foto, mas cada parte dela me inclui. Às vezes a maior força está em escolher seu próprio lugar à mesa, mesmo que precise construir a mesa do zero. Se você já se sentiu como uma cadeira sobressalente na própria família, saiba que você não está sozinho. Levante, saia e construa algo seu. A liberdade que vem depois é o melhor banquete que existe.